Boa tarde a todos. Agradeço a participação de todo mundo aí. Algumas pessoas eu conheço, outras não, mas sejam bem-vindos. Obrigada aí pela disponibilidade, separar um tempinho para estar aqui presente. Agradeço ao professor Rodrigo e a Luana por disponibilizar esse tempinho. Depois de o IT muito tempo no seminário, então eles abriram esse espaço aí para mim. E vamos falar um pouco sobre a privacidade em foco, como os testes de segurança e privacidade contribuem para a conformidade com a LGPD. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Roberta, tenho 21 anos, sou graduanda de licenciatura em Ciência da Computação há um pouquinho de tempo. Faço parte do projeto IT desde 2022 e atuando como analista de teste na Fibus. Tem uns alunos meus aí da Play Store, mando um alô aí para vocês. E sou pesquisadora do projeto Autônomos Digitais com a professora Juliana, no qual eu tive a base para esse tema do relação da LGPD. Seguindo, a gente vai falar um pouco da relação da Lei Geral de Proteção de Dados e testes de segurança e privacidade, como eles estão relacionados nessa o direito e a computação juntinhos. Fala um pouquinho primeiro sobre essa lei, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Essa lei ela entrou em vigor em 2020, mas foi aprovada em 2018. Ela visa proteger e garantir os dados dos usuários na internet. Então, vou passar aqui para a gente ver um pouquinho sobre. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma legislação brasileira, ela regula o tratamento de dados pessoais, tanto em empresas como em organizações, e foi inspirada no Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, com a sigla GDPR. Ela estabelece diretrizes e princípios, e empresas que coletam, armazenam, processam ou compartilham dados pessoais de indivíduos precisam seguir esses princípios e diretrizes. E se não seguirem o cumprimento das disposições da LGPD, estou um pouco nervosa, pode resultar em sanções ou multas para essas empresas. E a finalidade da LGPD é o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, tanto para pessoas naturais como pessoas jurídicas, de direito público ou privado. E seu objetivo é proteger os direitos fundamentais de liberdade e privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Ou seja, o objetivo da LGPD é garantir os dados dos usuários da internet. Hoje em dia, muitas pessoas, nós, usuários, navegam muito na internet e acabamos compartilhando dados em sites ou empresas, negócios, lojas, sem saber se nossos dados estão sendo protegidos. Então, essa lei ela vem para assegurar que os nossos dados, ao colocar em alguns sites, assim, a gente tenha essa segurança. E a LGPD ela foi discutida há muito tempo, desde o marco inicial da internet, civil da internet, desde 2014. Vou passar os conceitos aqui, eu selecionei 3 para a gente entender direitinho. O dado pessoal, que são informações relacionadas à pessoa natural, identificável e identificável. Ou seja, eu tenho um nome, eu tenho um endereço, eu tenho um CPF, então, isso são dados pessoais meus e que a LGPD propõe a proteger. Existem dados pessoais sensíveis, que são aqueles dados na qual a LGPD ela tem maior proteção, pois são dados que as pessoas podem sofrer discriminação. Então, são eles origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, saúde, vida sexual, genético, biométrico, quando está habituado à opção natural. Ou seja, esses dados podem causar discriminações dessas pessoas, de algum modo. Então, a LGPD ela tem uma proteção ainda maior do que o dado pessoal. Ela garante que esses dados sejam tratados de uma forma mais especial. E também tem o tratamento, que é toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, entre outros. Então, tudo isso envolve o tratamento que é realizado tanto pelo controlador como operador, e é feita toda essa operação nos nossos dados para que a LGPD garanta a nossa proteção dos nossos dados.
Vou falar um pouco da cronologia, eu separei tempos aqui entre 2010 e 2020 e falar um pouco dessas que eu achei interessante para o surgimento da LGPD. Em 2010, houve o início das consultas diante do projeto da Lei de Proteção de Dados Pessoais, ou seja, o tema entrou em pauta. A LGPD tem que existir. E em 2011 foi sancionada a Lei de Informação, a Lei de Acesso à Informação, perdão, que garante o acesso às informações, dando a todos o direito de receber dos órgãos públicos as informações de seu interesse particular. E em 2012 foi sancionada a Lei Carolina Dickmann, tipificação de crimes cibernéticos como compartilhar dados pessoais sem autorização. Ou seja, essa lei se deu pela divulgação de imagens íntimas da atriz, que teve seu computador invadido, e 36 fotos roubadas, além de sofrer uma tentativa de extorsão. Então, essa lei ela foi sancionada devido a esse roubo de fotos da atriz sem a permissão dela. E se deu essa lei. Em 2014, temos o Marco Civil da Internet, que é a primeira lei responsável pela regulação do uso da internet no país. E ela regula os direitos, as garantias e os deveres do uso da internet. Essa lei ela estabelece princípios que visam tornar a internet no Brasil mais segura e democrática. E em 2018, foi promulgada a Lei Geral de Proteção de Dados. E em seguida, em 2020, entra em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, entre 2018 e 2020, aconteceu muita coisa, eu não consegui trazer tudo aqui, mas esses foram os pontos que eu achei interessantes para essa cronologia. E a quem se aplica a LGPD? Então, a gente já entendeu que a LGPD abrange praticamente o que coleta, processa e armazena dados pessoais de indivíduos. E essa lei, ela se aplica aqui no Brasil. Como eu falei, a GRPD, ela se aplica à União Europeia. Então, aqui no Brasil, a gente tem a LGPD e ela é aplicada em alguns setores, que são eles. Empresas privadas. Essas empresas são de todos os portos ou setores que lidam com dados de clientes, funcionários e outras partes interessadas. Os órgãos públicos, que podem ser órgãos municipais, estaduais ou federais. Organizações sem fins lucrativos, que são associações, fundações e outras organizações sem os fins lucrativos. Profissionais autônomos, que são médicos, advogados, contadores, consultores e outros profissionais. E também plataformas online e aplicativos, que são empresas que operam em sites, plataformas online, aplicativos móveis, entre outros. E as empresas estrangeiras que oferecem produtos ou serviços para as pessoas localizadas no Brasil ou que coletam dados de residentes brasileiros. Então, como eu falei, a LGPD é aplicada no Brasil, mas empresas estrangeiras que usam pessoas localizadas no Brasil, então elas precisam se adaptar à LGPD. Então, todos esses pontos que eu citei aí, eles usam dados de pessoas e eles precisam se adequar à LGPD, e se não se adequar, vão sofrer as sanções ou multas. Então, esse foi um pouco que eu consegui trazer aqui sobre a LGPD. Então, vamos passar agora para a parte de testes de segurança e privacidade. Para entender os testes de segurança e privacidade, a gente tem que entender um pouco o que é a segurança e a privacidade. A segurança focada na LGPD, ela vai garantir que os dados estejam protegidos de ataques cibernéticos e violações. E a privacidade, ela vai trabalhar de como essa informação ela é coletada, compartilhada e utilizada. E sobre os testes de privacidade e segurança, são avaliações realizadas para garantir que sistemas, aplicativos ou infraestruturas de tecnologia da informação estejam protegidos contra as ameaças cibernéticas e que os dados dos usuários sejam tratados de forma segura e respeitosa. Esses testes são fundamentais para identificar vulnerabilidades e implementar medidas corretivas para proteger a privacidade e a segurança de dados. Como a privacidade e a segurança têm tudo a ver com a LGPD, então esses testes são fundamentais para garantir que a LGPD esteja conforme as suas regulamentações de uma empresa. Então, quais são os tipos de testes de segurança? Eu coloquei 5 aqui, mas existem outros. Primeiro, é o teste de penetração, que ele vai simular um ataque real
a um sistema ou aplicativo e vai identificar vulnerabilidades e pontos de falha. Ou seja, lá no sistema, ele vai lá, vai simular um ataque ao sistema e ele vai identificar quais são as vulnerabilidades que esse sistema tem e que precisa ser tratado. Os testes de vulnerabilidade vai identificar justamente as vulnerabilidades presentes no sistema ou aplicativo, mas não vão explorá-las. Teste de análise de código, ele vai consistir na revisão do código-fonte do sistema aplicativo e também vai identificar essas vulnerabilidades e as falhas de segurança presentes no código. Então, ele já vai ali a fundo no código e vai entender e vai identificar ali o que precisa ser feito para garantir a segurança dos dados. Os testes de rede, de segurança de redes, vai avaliar a rede de computadores, e vai utilizar técnicas e ferramentas avançadas para identificar e corrigir as falhas de segurança. E, por fim, a teste de configuração, que vai analisar as configurações de segurança do sistema ou aplicativos, identificando possíveis vulnerabilidades e pontos de falha. Então, esses 5 aqui são alguns tipos de testes de segurança que pode ser feito e aplicado ao LGPD. Dentre eles, eu escolhi o teste de penetração para mostrar para vocês, que é o pentest. O que é esse pentest? É o teste de penetração ou teste de intrusão. Ele vai ajudar na localização de pontos mais vulneráveis do sistema. Ou seja, ele vai detectar ali os problemas que possam ser eliminados antes de um ataque de hacker. Então, ele vai ali, como foi falado anteriormente, ele vai simular um ataque para que antes que o hacker vá lá e ataque, ele já tenha garantia dos problemas que foram eliminados e garantir a segurança. E como ele funciona, é uma simulação de invasão, também chamada de ataque controlado, onde o profissional de segurança cibernética vai analisar os sistemas a partir das informações gerais ligadas a eles. E, nisso, ele vai identificar esses pontos fracos da estrutura do sistema e vai desenvolver um plano para explorá-los como se fosse cybercriminoso. Então, ele vai simular ali como se fosse um cybercriminoso mesmo e vai tentar identificar o que pode melhorar naquele sistema caso um cybercriminoso mesmo ataque e esteja protegido. E o objetivo do pentest é criar um cenário realista de um possível ataque para mensurar os pontos de vulnerabilidade e compreender como a empresa se comporta diante de uma invasão. Então, se o teste ele é feito e a empresa vai sofrer esse teste, então o pentest ele vai garantir que a empresa saiba lidar com uma invasão. E a importância do pentest e a LGPD juntos. Dos 3 pontos, para entender um pouco, o primeiro é que, ao fazer esse teste, a equipe de hackers éticos conseguirá saber os dados da empresa, se estão realmente seguros ou não. Então, o profissional vai lá, simula esse ataque, e ele vai identificar se os dados dessa empresa estão seguros ou não, está conforme as regras da LGPD ou não. E o segundo ponto, ele vai criar um vasto relatório com todas as vulnerabilidades descritas. Ao realizar o teste, ele vai identificar essas vulnerabilidades e vai descrever e vai passar para a empresa, que vai receber todas as informações necessárias para conseguir mitigar todos os riscos. Então, ali ele vai criar todo um relatório e vai passar para a empresa. Isso aqui precisa ser corrigido, isso aqui precisa ser acertado para que, se sofrer um ataque, vocês vão conseguir ter a empresa ok, e seguindo os dados da LGPD. E o terceiro ponto, ele vai trazer sugestões de correções com base nos principais frameworks de segurança internacionais. E com esse direcionamento, é possível já começar a tratar as vulnerabilidades encontradas. Então, ele vai ali, vai ver se o dado está seguro ou não, vai emitir um relatório para a empresa e vai sugerir as possíveis correções que uma empresa pode tratar lá para que haja a conformidade com a LGPD. E quais são os benefícios para realizar esses testes? Trouxe 4 pontos também, e um deles é identificar a ação de vulnerabilidades. Já falei bastante ali sobre vulnerabilidades, que é muito citado. Então, esses testes, ele vai identificar essa vulnerabilidade no sistema da empresa. Vai identificar as falhas de segurança e vai permitir uma possível correção antes de haver uma invasão. A mitigação de riscos vai ajudar a reduzir o risco de violações da segurança e a perda de dados ou danos à empresa. Então, se esses dados estão seguros, vai evitar que a empresa sofra danos.
conformidade com as regulamentações. E vão garantir, esses testes vão garantir que a empresa esteja protegida com os dados dos usuários dentro das conformidades, tanto da LGPD também como da GDPR, que vai ser tratado tanto em outros países como no Brasil. Então, aqui no Brasil, ele vai garantir que a empresa esteja conforme as regulamentações da LGPD. E a proteção da reputação da marca vai demonstrar o compromisso com a segurança dos dados, o que não causará perda do cliente ou parceiro. Então, se a empresa está conforme a LGPD, se a empresa tem os testes de segurança, ela vai passar a confiança para o cliente de que está seguro os seus dados e que não vai sofrer dano algum ou perdas, entre outras coisas. E como esses testes de segurança e privacidade contribuem para a conformidade com a LGPD? Já foi bem esclarecido como esses testes eles são compatíveis com a LGPD. Então, a LGPD ela vai exigir que as empresas implementem medidas de segurança adequadas para proteger os dados pessoais de acesso não autorizados ou vazamentos. Então, a LGPD está ali para exigir, de fato, às empresas que implementem essas medidas de segurança para que nossos dados estejam protegidos. E os testes, como já foi citado, eles vão fornecer uma abordagem proativa, vai identificar e corrigir as falhas de segurança e vai garantir a conformidade com a legislação e a proteção dos direitos dos usuários. E os testes, eles são uma parte integrante do processo da conformidade com a LGPD. Vai ajudar as organizações a proteger os dados dos usuários, os nossos dados, e vai evitar as sanções legais decorrentes de violações de privacidade. Então, não tem dúvida de que a LGPD e os testes estão totalmente conectados. Que ao momento que esse teste é realizado, aí vai garantir à empresa que não sofra danos e que os dados, os nossos dados, eles estejam seguros e estejam conformes à LGPD. Então, nisso não vai ocorrer sanções ou multas para a empresa, pois ela está totalmente ligada com as conformidades da LGPD. E é por isso que esses testes estão totalmente alinhados com a LGPD. E, para finalizar, minha dica é capacitem-se. A LGPD ela vem crescendo a cada dia e é importante que a gente esteja ciente do que é essa LGPD e do que ela garante para nós. Da importância da proteção dos nossos dados, onde a gente está colocando nossos dados, quem vai proteger os nossos dados, e a gente tem que entender como estão sendo protegidos. Então, minha dica é que vocês pesquisem, que vocês busquem entender, que vocês aprendam essa lei, por mais que não sejam mas não é da minha área, mas conhecimento sempre é bom. E a LGPD ela vem crescendo, vem dominando, está super em alta, como a Juliana falou. E é muito bom a gente ter esse conhecimento. Quando eu fiz essa pesquisa e busquei entender mais a LGPD, eu entendi muito sobre essa questão de proteção de dados, onde a gente está colocando nossos dados. Tem alguns casos que a pessoa vai lá, diz, a pessoa está num lugar sem internet e você vê lá uma rede pública, vou lá, clico, não sabe se qual dos dados está indo, ou abrir um aplicativo de banco numa rede que não seja protegida. Então, a gente está tendo o risco de ter os dados vazados. Então, minha dica é que vocês pesquisem, entendam sobre esse assunto e que a gente venha entender cada dia mais o que é LGPD, também sobre os testes, e entender que a gente tem uma legislação que nos garante segurança e proteção aos nossos dados pessoais, sensíveis ou não sensíveis. E é isso. Eu finalizo aqui a minha apresentação. Foi um pouco curta. Esse assunto é amplo, tanto de testes como de LGPD, mas eu consegui trazer um pouco aqui da minha pesquisa, do que eu pude passar para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham obtido algum conhecimento. E é isso, agradeço a participação de todos aí, que tiraram um pouquinho do seu tempo para estar presente e aprender comigo sobre a LGPD e os testes. Pode falar, Felipe Tomou. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, perguntar, fique à vontade. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário?
Parabéns pela apresentação, viu, Roberto? Obrigada. Bem, Conseguiu entender a resposta? Moreno perguntou, né? A LGPD vale apenas para dados pessoais de pessoa? No caso, acho que você pergunta pessoa física, né, Moreno? Você pergunta Física se e a jurídica, questão no caso, de pessoa jurídica também, não é isso? também. Tá, muito bem. Então serve para pessoas jurídicas também. Mais algum ponto? Como é que está a adoção da LGPD pelas empresas atualmente? Existe algum número, ANPAD, né? Algum órgão tem esse dado atualizado? Assim, já fizeram algum levantamento de adoção da LGPD pelas empresas no Brasil? Existe essa informação em algum lugar? Eu não cheguei a ver, de fato. Não cheguei a obter essa pesquisa, de fato. Uhum. Se Ju tiver essa informação, eu tenho Ju. Uhum. Eu andei buscando também, ano passado, final do ano passado, cerca de 80% das empresas com CNPJ ativo ou não estava adequado ou estava adequada parcialmente. Uhum. 80%. Massa. Já existe algum modelo não vou dizer maturidade não, porque eu nem gosto muito disso, mas assim, há um modelo de adequação, de aderência, né, de LGPD, que as pessoas precisam, que as empresas poderiam procurar para dizer assim, deixa eu me basear nisso aqui para poder mostrar para o mundo que eu estou aderente ou não aderente à LGPD, que existe isso, Ju? Esse é o grande problema da adequação hoje das instituições todas, não só empresas privadas, não. Os Entendi. entes públicos também, porque as instruções elas estão espalhadas em algumas regras dentro da Uhum. LGPD, nos artigos mesmo, estão espalhados em resoluções e regimentos ou instruções normativas da ANPD, que quando é resolução vira norma, como se fosse um Uhum. novo artigo dentro da LGPD, e algumas outras estão previstas na LGPD, que é a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, vai fazer a regra, mas essa regra não existe ainda. E aí não existe, mas as empresas e as instituições públicas são cobradas, mesmo sem a regra. E aí Uhum. esse é o grande problema, porque fica na subjetividade e no não conhecimento do que é estar ou não adequado, ou mais do que isso, eu diria, eu não estou adequada, tudo bem, mas o que eu preciso fazer para estar adequada? É Uhum. diferente a gente ver um nível de adequação de uma empresa pequena, por exemplo, um restaurante ou uma cantina de universidade, com uma empresa que trabalha com IA generativa, com milhões de dados pessoais. A gente não pode dizer que é o mesmo padrão. Eu vou seguir a Você não mesma pode receita de comparar, bolo. né? Isso, perfeito. Exatamente. E Uhum. aí, um dos projetos que a gente está tocando, junto ao FPB também, ao Autônomos, e tem aí, a gente submeteu até para o CNPq, mas estamos esperando, independentemente do fomento, a gente está tocando, que é resultado também do meu pós-doc lá com a UFPE, é a proposta de um nível de maturidade de adequação LGPD semelhante ao MPSBR. Uhum. Então, a gente definiu algumas métricas baseado nesses regimentos que já existem, de forma mais objetiva, com checklists, tanto na parte jurídica quanto na parte de segurança da informação, para tentar guiar as empresas minimamente para dizer assim, ó, desses 56 itens, que foi o resultado lá da pesquisa, você tem tantos por cento feito, desses tantos por cento, isso é lei, e desses outros tantos por cento, isso é recomendação de boas práticas, que vem das ISOs, das recomendações internacionais de segurança de dados, em geral, não só pessoais, etc. Então, a gente está aí na tentativa de nivelar, a proposta inicial são 4 níveis. O primeiro, o básico, você não está adequado, os outros 3 você está, mas com níveis cíclicos de revisão de medidas, etc., com nível maior de maturidade, em cima desses 56 itens que hoje são requisitados aí pela LGPD. Mas eu estou tentando validar nas empresas. Então, quem Uhum. tiver aí de empresa
que quiser participar da pesquisa, é gratuita, é um processo de auditoria simples, para a gente tentar validar esse modelo, para tentar ajudar as instituições. Muito bom. Beleza. Pois, fantástico. Diga lá, professor. Boa tarde. Atualmente eu sou mestrando em Segurança da Informação na Universidade Federal do Ceará, e há até pouco tempo eu terminei uma especialização em segurança cibernética, né, uma residência em segurança cibernética, e a gente viu muito tema de LGPD, que inclusive é um dos temas que está focado na minha tese. E algo que eu observei, não seria nem bem uma dúvida, né, mas talvez algo que seria bom a gente refletir, e até para eu ouvir a opinião também dos colegas, que poderia até ajudar na minha pesquisa, é que, assim, atualmente, a minha tese, ela se baseia em análise de código, né, que até a colega explanou aqui na apresentação dela, né, que é um dos tipos de testes. Só que a minha análise de código, atualmente, é para a gente ver possíveis vulnerabilidades relacionadas à LGPD. E uma das coisas que, vamos dizer assim, que eu observei bastante, que é muito preocupante, é que, assim, como que a gente poderia auditar o que era feito, o que é feito com as informações dos dados pessoais que são inseridos nos sistemas, mesmo depois da gente auditar, porque a empresa, a plataforma, né, mais especificamente falando, ela pode fazer o que quiser com aquele código, com aqueles dados, e depois, vamos dizer assim, a gente não tem um controle do que foi feito. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá, eu faço um cadastro lá, coloco as informações pessoais minhas, que de acordo com a LGPD, ela só deve estar lá enquanto a plataforma precisa dela, né? Mas a gente não tem como controlar o que a plataforma fez com esses dados antes, por exemplo, de eliminá-los do sistema, da base de dados deles. Eles podem fazer uma cópia, eles podem disponibilizar para outras plataformas, que é o que acontece muito, né, com os dados pessoais da gente, né? E eu queria ver com a colega que estava falando agora há pouco, né, a Juliana, se não seria interessante a gente ver uma maneira de auditar as informações a partir do momento que a plataforma colhe essas informações, entendeu? Muito bom, obrigado. Professor Farrapo, a Ju quer comentar? Vamos lá, isso na verdade está previsto já pela LGPD, né? É porque as pessoas ainda não têm consciência dessa corresponsabilidade sobre os dados pessoais. E é aí onde entram os papéis de controladores e operadores de dados. Esses papéis são delimitados na LGPD para que eles respondam solidariamente pela responsabilidade dos dados, do tratamento da finalidade, incluindo a eliminação deles quando se cessa a finalidade principal. Então, você usa e passou para outra empresa, outro operador de dados, etc., ele tem a mesma responsabilidade sobre os dados pessoais. O que é que isso implica de forma prática para as instituições públicas ou privadas? Tenham cuidado com quem você anda, porque eu direi quem és. Não adianta a sua instituição estar 100%, bater checklists e checklists de procedimentos, ferramentas e boas práticas de proteção a dados pessoais se você contrata um contador, uma empresa de publicidade ou qualquer outra empresa de TI, empresa de desenvolvimento de software, qualquer que seja o terceirizado, que não está adequado à LGPD. Porque, para a lei, você é corresponsável pela proteção dos dados que você trata como controlador. Então, no processo judicial ou no processo administrativo pelas autoridades de fiscalização, entram, se tiver algum problema, incidente ou vazamento, a sua empresa, que está toda certinha com a LGPD, mas que contratou alguém errado. É o que a gente está chamando aí de tsunami da LGPD, porque um controlador vai obrigar que os teus terceirizados sejam adequados, que vão obrigar os outros colaboradores, que vão obrigar, que vão obrigar. Na parte pública já existe um processo parecido para licitações. Eu já participei de alguns atendimentos a pessoas que precisavam ter
uma série de documentações comprobatórias, não é só dizer, eu dei aqui um treinamento, eu sei da LGPD, eu instalei um antivírus. Não é só isso. É muito mais rigoroso e você não chega nem a entrar no processo licitatório, por exemplo, uma empresa de software que queira licitar qualquer prestação para serviço público. Então, hoje, o processo de auditoria que serve para a empresa ou para a instituição principal, vamos dizer assim, né, a grosso modo, que seria o controlador, ela é exatamente idêntica para todos os outros colaboradores que tratam esses dados. Ah, mas como é que eu garanto isso? Contratos. Aí é bem jurídico. No contrato de prestação de serviço, você vai incluir uma cláusula de proteção a dados pessoais, deixando claro que você está responsável, que você segue a LGPD e que obriga o seu operador que confirme e dê uma autodeclaração de que ele faz isso. Porque para qualquer problema que tiver, quando vocês entrarem no processo, porque vai entrar os dois, de fato, vai entrar os dois. No mínimo, você vai gastar com advogado para poder lhe defender. Mas você consegue se defender dizendo que você está certo e que dali para frente ele fez errado, entendeu? Uhum. Então, a solução, quer dizer, ela vai ter que realmente passar por pessoas, processos e leis, né? Farrapo, não vai conseguir, a gente não vai conseguir via apenas software ou avaliação, que uma coisa é a gente fazer verificação estática de código, outra coisa é a gente ter o controle sobre quem acessa, como compartilha, né? Quer dizer, não dá Perfeito. para via software, bem, não dá assim, fica mais difícil, né, via Fica uma software, lacuna. a Isso. gente evitar que alguém faça um select, copie dados e use em outro, né, tá certo, em outro ambiente. Quer dizer, você tem que proibir as pessoas de fazer isso, né, de fato. Muito bom. Mais algum comentário, dúvida, pessoal? A gente, mais uma? Não? Então, beleza. Acho que a gente encerra aqui, né, Roberta? Tudo bem? Isso mesmo, tudo certo. Muito bem, então a gente agradece demais aí a presença de todos e todas, tá? E Roberta, muito obrigado pela iniciativa aqui de retomar esses seminários do Haiti, tá? Vou levantar de volta a bandeira aqui para a galera apresentar mais seminários, tá certo? Sobre o que Tudo tem bom. feito, viu? Obrigada a participação de todos. Uma ótima tarde aí Bem, para todo mundo. valeu, um abraço a todos e todas aí. Tchau, tchau.